Olá, eu sou a Jennifer e esse é o canal Em Debate Gênero e Relações Internacionais. E hoje eu estou com uma amiga que já trabalhei com ela, já tivemos várias oportunidades aí de debater sobre o tema, né, de relações internacionais, que é a Ludmila Cupi. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Fico bem feliz aqui de você estar contribuindo sobre um tema que a gente vai falar hoje, que é super importante. Então, Ludmila, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você para o pessoal conhecer. Olá, pessoal. Jennifer, muito obrigada pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui. É um grande prazer poder discutir relações internacionais com você. A gente, né, como você falou, somos amigas e trabalhamos tanto tempo juntas, né? Então, fala um pouquinho de mim, né, da minha formação. Eu sou formada em Relações Internacionais e Economia, tá? O doutorado é em Política Pública e no doutorado eu comecei a estudar a imigração, com ênfase sobre a imigração no Mercosul. Então, a ideia é estudar um pouquinho como que as políticas migratórias de Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai acabam tendo uma espécie de convergência, de transferência, né, que elas acabam ficando um pouco semelhantes. Então, isso me colocou na discussão sobre imigração e na relevância que esse tema tem ganho nos últimos anos, a ideia de estudar política a nível nacional e a nível internacional e regional. Então, essa que é a questão que eu trabalho hoje em dia. Então, eu até ia falar na hora que você estava falando da pesquisa, que eu lembro que você trabalhava com temas de integração, né? Isso. Que era como sobre blocos econômicos e o próprio Mercosul. Então, realmente faz sentido, né? Você ter feito essa conexão entre Mercosul e esse tema que hoje acaba impactando muito, né, os países da América do Sul, né? Com certeza. Normalmente, a América do Sul, de modo geral, ela não fazia parte das rotas de migração internacional. Quando a gente pensa lá no século XIX, sim, no começo do século XX também. Mas no final do século XX, a gente começa a ter um processo de migração intra-Mercosul, né? Então, as migrações de países associados com a Bolívia, Peru, e a gente tem a questão dos refugiados, né? Sobretudo daqueles imigrantes que não são migrantes voluntários, né? Que são migrantes de migração humanitária, ou seja, eles são forçados a migrar para garantir a sua sobrevivência. Então, isso coloca a América do Sul em voga, e o Mercosul responde a esse processo fazendo o acordo de residência do Mercosul, né, que a gente ouve tanto falar, tá, que é aprovado em 2002, mas só vai ser ratificado em 2009, 7 anos depois. Né? Então, a gente tem um crescimento muito grande da circulação dentro do bloco e de uma resposta a uma política que é global, que é a ideia de que a migração é um tema central para ser discutido dentro das esferas internacionais, como a ONU, o Acnur, o Alto Comissariado para Refugiados, a Organização Internacional de Migrações, começam a estabelecer padrões para a recepção de imigrantes e refugiados. E o Brasil quer fazer frente a isso e faz uma nova lei de migrações que é aprovada em 2017. Né? Então, uma lei recente, ela tem só 3 anos, e ela acaba tendo um impacto muito grande na nossa forma de pensar a recepção de imigrantes e refugiados. Né? A gente tem um grande crescimento, sobretudo, de haitianos que começam a vir a partir dos terremotos que eles sofrem, e o Brasil começa a entender que ele precisa responder essa problemática, que não é mais uma problemática da Europa, né? Não é só mais uma problemática dos Estados Unidos, a questão da imigração indocumentada lá, mas que o Brasil também vai ter que fazer frente a esse grupo. E aí que a gente entra, digamos, nessa discussão de migrações a nível internacional. Assim, a gente vê que hoje, né, e até uma das perguntas que eu queria fazer a gente vai ter essa verificação que um dos maiores problemas transnacionais nos últimos anos é justamente essas migrações internacionais, que, como você mesmo falou, que dentro dessas migrações internacionais, muitas delas não acontecem de forma voluntária. São algo que você acaba sendo obrigado, né? E mesmo nessas migrações, nem todas essas pessoas elas são inseridas como refugiadas, porque algumas têm situações econômicas completamente diferentes, mas elas estão sendo obrigadas a sair. Queria te perguntar... Na Venezuela, exatamente o que você mencionou, é importante, porque o Brasil, ele não conferiu o status de refugiado para todos os venezuelanos, né? Uhum. Então, isso é uma imigração voluntária, não é? Se é uma imigração que, por exemplo, assegura, impede, é uma ameaça à vida daquela pessoa e da família dela, é uma migração
que tem que ser considerada como de refúgio, né? Então, isso, aí os padrões internacionais, eles tentam colocar todo mundo no status de refugiado, mas nem todos são. O tema, ele ganha mais atenção a partir da questão da Europa, né? Da pressão que a Europa sofre com a acentuação dos conflitos do Oriente Médio. Então, a gente tem os conflitos de muitos anos, né? Do Iraque, Afeganistão, e mais recentemente a gente vai ter os conflitos dos países que a gente vai ter Síria, sobretudo, e outros países também do norte da África, Eritreia, que acaba tendo um fluxo muito grande de refugiados, né? Não só pelo mar Mediterrâneo, tá? Porque a gente vê aquelas notícias dos botes, das pessoas que perdem a vida no mar, mas também a migração por terra. E a União Europeia, ela tenta fazer frente a isso, e a Alemanha, ela é uma pioneira, uma líder no debate, e ela acaba estabelecendo um processo de refúgio muito mais rápido, né? De concessão de refúgio de cerca de 6 meses. Então, ela acaba se tornando o Eldorado da Europa. Todo mundo quer ir para a Alemanha. Então, eles acabam tendo que passar por situações insalubres, né? Eu estive na Bósnia, trabalhei com refugiados, numa casa que recebia refugiados, que queriam chegar até a União Europeia. E eles estavam nesse processo por terra, né? Saíam, às vezes, da Síria, de outros países ali do Afeganistão, Iraque, e passavam por várias fronteiras e ficavam anos, até 5 anos para chegar na Alemanha ou na França. E aí o que acontecia é que muitas vezes as rotas fechavam, né? A rota dos Balcãs fechou, e essas pessoas passavam por violência policial, por situações de tráfico de pessoas, que é uma situação que a gente tem que trabalhar, né? Elas eram cobradas para poder passar com a ajuda dos traficantes, isso vira um grande mercado de negócio internacional de pessoas, né? E isso gerava um processo de muita pressão na União Europeia, e a Alemanha acabou fechando as portas, né? Reduzindo a permissão de entrada, e a Rota dos Balcãs também fecha na Hungria. Isso agrava muito a situação deles, né? Eles ficam em campos de refugiado, sem condição de ter vida, eles não podem trabalhar, as crianças não podem estudar. Então, isso gera um problema humanitário muito grave, né? E no Brasil, hoje, a gente tem a questão da Venezuela, né? Que é a questão da entrada, sobretudo ali em Boa Vista, Roraima, e a grande pressão sobre aquela região. O governo federal não responde a essa pressão. Aí foi feita uma política de tentar mandar para o interior, né, a interiorização dos imigrantes. Essa política, ela é um pouquinho discriminatória, porque a pessoa ela é mandada para onde ela consegue emprego, e muitos deles não conseguem o status, né, não conseguem uma contratação. Então, isso gera um problema de marginalização dessa população, né? Então, essa é a grande questão, né? Tem muito imigrante no Brasil. Desculpa, Tadi, marginalizado. Mas já para tentar pegar o gancho, você que teve justamente essa análise dos dois blocos, né? Qual seria praticamente assim a diferença de iniciativas que você consegue comparar, digamos assim, entre União Europeia e Mercosul? Te pergunto isso mais pelo fato seguinte: o que a gente observa dentro do Mercosul, e assim, já existe uma grande tensão dentro da União Europeia, como você mesmo falou. Dentro da União Europeia, países realizam políticas diferentes. Como é que seria, então, dentro do Mercosul? Está existindo uma política nesse sentido também? Como é que está isso? Na verdade, não. A política de recepção de imigrantes, refugiados, é uma política nacional. Então, na União Europeia, existe uma política comunitária que busca atender, só que essa política ela foca muito na proteção de fronteira, que dá muito recurso para policiamento, patrulhamento de fronteira, para impedir a entrada de refugiados, mais do que para atender, digamos, que a gente chama de um processo de assimilação, de um processo de fazer eles parte da comunidade, né, de integração desse imigrante refugiado. Então, nem todos trabalham da mesma forma, então alguns países se tornam destaque, né? A gente tem Suécia, países que acabam recebendo, só que o grande problema, tanto lá quanto aqui, é o crescimento desse discurso xenofóbico, anti-imigração, que é um discurso de que o imigrante rouba o emprego, o imigrante agrava a situação da violência, né? A gente tem mais roubos. Isso aconteceu muito forte na Europa, né? Houve um crescimento desse discurso que levou ao Brexit, que levou o Reino Unido a sair do bloco europeu, porque a pauta da saída do Reino Unido do bloco europeu foi a pauta da imigração, sendo que eles não fazem parte propriamente do acordo da área Schengen, né, que é a área de circulação, mas eles têm acordos com a União Europeia. Então, isso levanta essa bandeira, e aí a gente tem um grande problema, que a União Europeia começa a se integrar, né? No Mercosul a gente tem algo um pouquinho semelhante também, em relação à política que foi feita de
do acordo de residência, ela serve para a circulação de imigrantes dentro do bloco, né, intra-bloco, mas não atende aos haitianos, não atende aos sírios, não atende às pessoas de países terceiros, né, os imigrantes de países terceiros. Então, não existe uma política muito clara. O Brasil, ele é super insuficiente, a gente tem essa nova lei de imigração, mas ela não incorpora todas as perspectivas de olhar para o imigrante como um indivíduo portador de direitos e não uma ameaça, né? Ele não é uma ameaça. E o exemplo que eu vou dar para vocês de que no Brasil ele é visto como uma ameaça é que é a Polícia Federal que concede vistos humanitários e status de refugiado, residência. Quer dizer, não existe um órgão dentro do Brasil. A gente tem o Conselho Nacional de Imigração, tá? Mas não é ele que vai avaliar os casos, não é ele que vai trabalhar com os imigrantes, é a polícia. Então já mostra que é uma ideia de ameaça, uma ideia de que o imigrante ele pode vir aqui uma atividade para fazer alguma atividade ilegal, né? Então essa visão tem que ser combatida, né? Então isso foi muito marcante nas discussões da nova lei de imigrações, né? Nas consultas públicas, que muitas pessoas iam às consultas públicas para levantar bandeiras fora imigrantes, né? Então o Brasil, a gente tem uma visão de que o Brasil recebe bem os imigrantes, mas cresceu o discurso anti-imigração, o discurso xenofóbico, né? Com a entrada dos haitianos, sobretudo, isso se acentuou muito, e isso marginaliza muito porque eles não têm assessoria a nível federal. Então, por exemplo, um imigrante chega em Curitiba, não tem nenhum qualquer tipo de política de inserção, ele vai procurar a Universidade Federal, ele vai procurar as ONGs, ele vai procurar o CRAS, ele vai procurar igrejas pastorais que vão acolher ele. Agora, uma política pública concreta para atribuir, para incorporar ele no mercado de trabalho, para acompanhar ele no processo de regularização migratória, que é o que ele mais precisa, um documento para poder ter um emprego, o governo se exime. Então, a discussão é que o governo é totalmente... ele se anula, ele é ausente. E aí, a sociedade civil ela acaba ocupando esse espaço. Isso acontece na Europa também. Então, a União Europeia se exime, e aí surgem iniciativas privadas de casas de recepção de refugiado, de iniciativas que são, na verdade, sociais, para tentar incorporar esse imigrante na sociedade. Lá e daqui, digamos, né? Também. A gente vê, na verdade, que isso é um dos maiores problemas, talvez, aí desse século, né? Desse início do século XXI, que até a gente percebe, né, de como é algo que vem para o Brasil, esses movimentos nacionalistas que acabam trazendo essa ideia de que, né, esses imigrantes eles são vistos como ameaça, que começa na Europa e vem para cá, né? Mas já pegando o gancho, já que a gente já até comentou sobre isso, eu acho que é importante a gente falar, né? Se é uma situação crítica, como que isso está? Porque isso a gente tem... parece assim que a mídia não está mais, né, ressaltando como estava por causa da pandemia, né? Mas, assim, e a pandemia, né? Quais são os efeitos da pandemia com relação a isso? Eles são drásticos, né? Porque se a gente pensa no discurso do isolamento social, até o Acnur, a OIM, a Centro Internacional de Migrações, demanda dessa maneira. O isolamento social é para quem pode ficar isolado. Uma pessoa que precisa trabalhar, que não tem que vive num campo de refugiados, por exemplo, essa pessoa não pode se isolar, né? Ela vive em comunidade. Então, em primeiro lugar, né? Essa pessoa não pode atender às medidas de saúde. Então, aconteceu muitos casos na Europa de proliferação do caso do coronavírus, do Covid, em campos de refugiados. Então, isso agrava muito a situação deles, né? Porque o governo começa a cortar recursos e destinar para outras áreas, e sem contar que, por exemplo, muitos imigrantes eles não têm acesso à saúde, né? Então, isso tem que estar garantido, né? Está previsto na Constituição que qualquer pessoa que resida no Brasil, não importa a nacionalidade, ela tem direito à saúde pública. Mas muitas vezes ela não vai ter acesso a isso, né? Então, isso também agrava a situação do imigrante. E, sobretudo, a questão do mercado de trabalho, né? Ele acaba quem chega agora, recentemente, no Brasil, tem muita dificuldade de se inserir. Então, o impacto para a imigração é como você falou. Isso é bem importante, Jennifer. Tirar da agenda da discussão, como se não fosse mais um problema, porque a gente tem outro, que é o problema da saúde pública. Não é uma questão central para trabalhar. Como contemplar esse imigrante, o que tem que ser feito em termos de política pública. Porque a lei brasileira é uma lei super interessante, uma lei super humanitária, só que ela não é implementada, né? Então, não foram criados mecanismos corretos, não há um trabalho com a sociedade civil se vê totalmente desamparada, né? As ONGs não têm recursos públicos para dar conta dessa situação. A Universidade Federal do Paraná, mesmo em Curitiba, ela recebe mais de 200 pedidos diários
de apoio jurídico para a concessão de residência, porque eles não sabem que documentação eles precisam, como traduzir, e a Universidade Federal não ganha recurso para isso, né? É claro que ela tem que fazer frente a isso, porque é um órgão público, mas ela também tem outras problemáticas, né? Os professores também têm outras pesquisas. Então, é preciso pensar em como que, a nível de política pública, isso pode mudar. Isso precisa ser... E isso entra naquilo que a gente está discutindo, da sociedade entender que o imigrante tem que ser contemplado. Não é porque ele vem de outro país que o governo não tem que dar atenção para ele. Não, exatamente porque ele vem de outro país que não consegue dar atenção para ele. Isso está previsto nos acordos internacionais, né? Que o Brasil vai receber refugiado, vai receber imigrante humanitário, que existe uma circulação de fronteiras, não existem barreiras, né? Que nenhum ser humano é ilegal. Até esse termo ilegal a gente não usa mais, né? É indocumentado, irregular, né? O ilegal não existe mais. E até o termo estrangeiro, porque o estrangeiro remete a alguém estranho, o forasteiro. Então, a gente evita também usar o termo estrangeiro, a gente usa o termo imigrante. Então, essas nomenclaturas parecem sutis, mas elas criam todo um imaginário social de quem é o imigrante, né? Ah, o imigrante é aquele que está lá roubando, aquele que está lá no gueto, que está na favela. Isso é o terrorista, né? A gente teve aqueles problemas de atentados que estão associados a filhos de imigrantes, né? Porque eles estão marginalizados, então, sim, eles podem ir para a violência, sim, eles podem cometer atos de atrocidade contra, enfim, podem se envolver em casos desse tipo, mas isso não é uma regra, né? Então, é preciso informar mais a população. Acho que é bem importante, né? Uma cartilha para o cidadão em relação ao que o imigrante, quem é o imigrante e por que ele tem que ser contemplado, né? Com emprego, como que a população pode ajudar de uma forma ou de outra, né? Então, é uma questão que vem ganhando por números, né? O Brasil tem cerca de 3% da população só imigrante, mas está crescendo, né? Cada vez vamos ter mais imigrantes na nossa população e eles têm que ter direito a votar. Eles não têm direito a votar, não têm direitos políticos, não podem concorrer a cargos públicos. Então, uma série de limitações que impede a cidadania, né? O exercício da cidadania completo, né? Então, isso é preciso discutir. Sim, bem importante. Você encontra, e até a gente fala esse movimento das migrações internacionais, ele acaba sendo alterado, né? Porque o que a gente via das ondas migratórias era normalmente dos países em desenvolvimento para os países ricos. E esse movimento que você está falando sobre a questão no Brasil já é um movimento de migrações sul-sul, né? E até com outras situações, como casos da Bolívia, né? O pessoal vir Paraguai, né? E vice-versa. Então, realmente é extremamente... É um grande destinador de imigrantes, que a gente chama de emigrante, né? Os brasileiros que iam morar fora, buscando melhores condições de vida. E agora o Brasil está se tornando um grande receptor de imigrantes humanitários e também econômicos. Então, nos anos 2000, o Brasil viveu uma situação econômica muito melhor que a de hoje. A gente recebeu muito imigrante, né? Sobretudo dos Estados Unidos e Portugal, né? Então, pessoas que vieram para cá, de países ricos. Então, o fluxo migratório no Brasil mudou muito e coloca a gente dentro das rotas de migração internacional, né? Nós antes não éramos um destino, nem éramos um grande emissor, né? A gente não tem problemas ambientais, né? A gente não tem terremoto, porém, a gente cada vez mais recebe, sim, imigrantes por uma questão de fronteira, né? De problemas de fronteira, e porque o Brasil se tornou um destino, isso aí no período Lula, sobretudo, dentro da pauta de somos defensores dos direitos humanos, né? Então, o Brasil queria ser o protagonista dentro dessa rota de refugiados, né? Então, o Brasil se torna, dentro dessa agenda social de direitos humanos, a questão de imigração e refugiados, o Brasil quer ser líder. E aí, por isso que ele é líder dentro do Mercosul e ele é líder também dentro da ONU. E aí, nesse contexto que a nova lei de migrações é aprovada. Mas a questão, ela existe, mas ela é ineficaz, ela não é implementada. Então, é uma questão de política internacional bem importante também, né? De política externa. Só que no governo atual, de Bolsonaro, a gente não tem uma preocupação, né? A preocupação hoje de Bolsonaro com os imigrantes seria a questão de fronteira, mais que outra coisa, né? Que é uma questão muito securitizada, um termo quase que foi securitizado, né? Como controlar imigração, como impedir, que é muito parecido com o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Então, é uma réplica, a gente fala que isso é uma importação de uma política externa, né? Então, o que é feito lá a gente faz aqui, porque é bacana, porque a gente copia, né? E isso é uma tendência global. E isso é uma preocupação, porque, por um lado, existe um discurso dentro da ONU, do Acnur, da OIM, precisamos defender direitos do imigrante. E, por outro lado, a política é restritiva. Vamos cortar. Como é o caso dos Estados Unidos, que a gente via aquela questão das crianças sendo separadas das famílias. Isso é totalmente anti-humanitário.
E isso é uma tendência, tá? Uma tendência que a gente vai ter que enfrentar, e como que isso vai repercutir na vida do imigrante, né, na inclusão dele na sociedade. A gente tem que tomar muito cuidado para que ele não fique marginalizado, como ele já está sendo, mas que não agrave a situação do imigrante. Né? Sim, verdade. Lud, para finalizar, então, né, queria que você deixasse aí uma mensagem para os estudantes ou para os já formados em relações internacionais. Qual seria a tua mensagem para esse futuro incerto? O futuro é incerto, né? A gente precisa fazer estudos, né? Pesquisar, trazer a problemática à tona, direitos humanos, questões sociais, né? Sobretudo gênero, que é o que você discute muito, né? Como que pensar que as imigrantes mulheres, elas são as mais marginalizadas, né? A gente tem a questão dos imigrantes transexuais. O imigrante transexual, ele é considerado o indivíduo mais marginalizado de qualquer sociedade. Né? Porque ele é imigrante e ele é transexual, que é normalmente a pessoa que menos é atendida. Então, à medida que a população começa a enxergar essas pessoas como uma ameaça, a política pública vai ser de eliminá-los, de deportar, de construir centros de detenção. A Argentina fez isso, como os Estados Unidos têm, né? Que é centro só para prender imigrante. Porque a Argentina é um grande receptor de imigração da América do Sul, maior. Buenos Aires, sobretudo, né? Por causa do idioma, da facilidade na região. Então, tá irregular, vamos prender essa pessoa. Mas isso não pode acontecer, isso não está previsto na nossa lei, tá? Que a pessoa, ela pode, sim, ser deportada, porém, ela precisa primeiro ir para a justiça. Isso está previsto. Antigamente, no Instituto Estrangeiro, década de 80, a pessoa não tinha nem acesso à justiça. Né? Ela era simplesmente extraditada. E nesse caso, não. Agora ela tem acesso à justiça, né? Então, existem outros mecanismos para proteger esse cidadão, mas isso tem que ser levado em conta. Né? Então, para relações internacionais, não é só a União Europeia que sofre com a pressão da imigração. O problema lá se agravou muito nos últimos anos. Né? Então, a gente não vê mais falar de refugiado, mas, na verdade, eles ainda existem. Eles só não conseguem passar as fronteiras, por isso que eles ficam presos nos Balcãs, na Turquia. Isso gera muitos problemas, né? De perseguição a essas pessoas, de marginalização. Então, o problema está lá, está se agravando, e está se tornando cada vez um problema mais importante na política internacional da América do Sul, eu diria, né? Na pauta da América do Sul. Mas as respostas são cada vez mais marginais. Pois é. Isso é grave. Lud, muito obrigada por ter participado do canal, eu agradeço bastante, super importante o tema. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, não deixem aí de curtir, ativar as notificações, compartilhar com seus amigos também esse vídeo e até a próxima. Tchau, pessoal, muito obrigada.